Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Chegamos aqui, mais um dia, aleluia, 70, aleluia, 73 dias, 73 dias de 142 dias, lendo a Bíblia toda, glória a Jesus, aleluia. Hoje nós vamos continuar 1 Crônicas, do capítulo 8 em diante. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por esse sábado, obrigado por mais esse final de semana. Nós te damos graças, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor nos escolheu, Deus, o Senhor nos separou desde o ventre, Senhor Deus, desde antes de nascermos, Deus, fomos gerados pelo Senhor, escolhidos por Ti, Pai, para que possamos viver a vida que o Senhor tem para nós, Deus, e estamos aqui para vivê-la, para a glória do Teu nome, Deus. Obrigado pelo Teu amor, Deus, obrigado por nos resgatar, por nos transformar, por mudar a nossa história, e obrigado por nos dar a Tua palavra, Senhor, como orientação para as nossas vidas, Deus. Nós te damos graças em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Jesus, aleluia. Então, 1 Crônicas, capítulo 8, muito bem, vamos lá. Benjamim gerou Bela, seu primogênito, Asbel, o segundo, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urão. Esses foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geba e que foram levados cativos para Manaate. Naamã, Aías e Gera, que os levou cativos e foi o pai de Uzá e de Aiude. Saarim, depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzim e Baara, gerou filhos na terra de Moabe. De Odes, sua mulher gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã. Jeus, Saquias e Mirma, estes foram seus filhos, chefes das famílias. De Uzim gerou Abitube e a Elpaal. Os filhos de Elpaal, Eber, Mizã e Semede, que construiu Ono, Lode e suas aldeias. Berias e Sema foram chefes das famílias dos moradores de Aijalon, que expulsaram os moradores de Gate. Aiô, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa, Joá, foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isqui, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Elpaal. Jaquim, Zicre, Zabide, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antontias, Ifideias e Penuel, filhos de Sesaque. Senzerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre, filhos de Jeroão. Esses foram chefes das famílias segundo as suas gerações e habitaram em Jerusalém. Em Gibeon habitou o pai de Gibeon, era o nome de sua mãe Maaca, e também seu filho primogênito Abidom. Depois Ur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou Simeia, também esses habitaram perto de seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas, Meribe, Baal, que gerou Mica. Os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia e Acaz. Acaz gerou Jeoada, Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleazar,
cujo filho foi Azel. Azel teve 6 filhos, e esses foram seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Amnã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque e seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos esses foram os filhos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Todo Israel foi alistado por genealogias que estão registradas no livro dos reis de Israel. Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros a se reestabelecerem nas suas propriedades e nas suas cidades foram alguns israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés que habitaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel, os seus irmãos, 690. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Ibinéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Seus irmãos, segundo as suas gerações, foram 956. Todos esses homens foram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, verso 10. Repetindo, verso 10. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder do templo, no templo de Deus. Adaías, filho de repetindo, verso 12. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Também seus irmãos, chefes de suas famílias, 1760, homens capacitados para o serviço do templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Bequebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Foram porteiros Salum, Acube, Talmon e Aimã, seus irmãos, cujo chefe era Salum. Até o dia de hoje estavam de guarda à porta do rei que ficava a leste. Esses foram os porteiros dos acampamentos dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coraitas tinham cargo da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. Seus pais tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, antes era guia entre eles e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem guardas das portas foram 212. Foram registrados segundo as suas genealogias nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os encarregaram. Tinham eles e seus filhos a responsabilidade das portas do templo do Senhor, o templo da tenda como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos que moravam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para trabalhar com eles durante 7 dias. Os 4 porteiros principais, porém, que eram levitas, tinham sob sua responsabilidade as salas
e os tesouros do templo de Deus. Passavam a noite alojados ao redor do templo de Deus, porque a sua guarda lhes estava entregue, e tinha responsabilidade de abri-la cada manhã. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do templo, contavam-nos quando eram trazidos e contavam-nos quando eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os outros utensílios sagrados, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes, porém, preparavam as especiarias. Matatias entre o levita, repetindo, 31. Matitias entre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha responsabilidade pelo pão para a oferta. Alguns dos filhos dos coatitas, seus irmãos, tinham a responsabilidade de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Aqueles que eram cantores, chefes das famílias dos levitas, moravam nas salas do templo e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam nesse serviço. Todos esses foram chefes das famílias dos levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém. Em Gibeon habitou Jeiel, pai de Gibeon. O nome da sua mãe era Maaca, e seu filho primogênito Abidom, seguido de Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão, também estes habitaram perto de seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Os filhos de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica. Os filhos de Mica, Pitom, Meleque e Tareia. Acaz gerou Jaerá, Jaerá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Mosa. Mosa gerou Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleazar, cujo filho foi Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocro, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Capítulo 10. 1 Crônicas, capítulo 10. Aqui a gente volta então para Saul, né? Ele foi aqui até falar aqui a respeito dos habitantes de Jerusalém. Depois que foram levados cativos a Babilônia e tal, e aí depois ele fala dos antepassados e descendentes de Saul e Jonatas, e aí agora ele vai falar sobre a derrota dos filisteus, né? Saul derrotado, para depois então começar novamente a narração sobre Davi e os seus filhos, né? A linhagem real aí, os reis que foram filhos de Davi, que reinaram em Judá. 1 Crônicas, capítulo 10. Ora, os filisteus guerrearam contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e muitos caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A guerra agravou-se contra Saul, e quando os flecheiros o acharam, eles o feriram. Disse Saul ao seu escudeiro: arranca a sua espada e mata-me com ela, para que não venha estes incircuncisos e zombem de mim. O seu escudeiro, porém, não o quis, porque estava apavorado. Então Saul pegou a espada e se lançou sobre ela. Vendo o escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que Israel havia fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. No dia seguinte, vindo os filisteus a saquear os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Saquearam-no, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram por toda a terra dos filisteus ao redor, para anunciarem a notícia a seus ídolos e ao povo. Colocaram as armas de Saul no templo de seus deuses, e a sua cabeça a fixaram no templo de Dagom.
Ouvindo toda a Jabes de Gileade tudo o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes. Então sepultaram os seus ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não obedeceu à palavra do Senhor e até consultou uma adivinhadora e não buscou ao Senhor. Por isso ele o matou e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então aqui foi o trágico final de Saul, que a gente tinha lido lá em 1 Samuel. E agora a gente vê aqui, né, lá no final de 1 Samuel, nós vemos a morte de Saul, né, dessa forma aqui, muito triste, muito trágico, né, ao ponto de ter sua cabeça arrancada e ser colocada no templo lá do deus Dagon. E isso porque ele foi reprovado por Deus, ele foi infiel ao Senhor, inclusive consultando uma adivinhadora, né, uma necromante ali, alguém que consultava os mortos, algo que era reprovado e proibido por Deus. E aí Saul foi lá e fez isso por causa da sua insegurança, por causa do seu medo ali em relação àquela guerra que viria, e por Deus não respondê-lo do jeito que ele queria e no tempo que ele queria, ele foi lá e consultou aquela feiticeira, e isso trouxe consequências para ele, inclusive essa morte dele e dos seus filhos, né, por causa da sua infidelidade e por ter consultado essa adivinhadora, como diz aqui o texto. E aí no capítulo 11 nós vamos ler a respeito de Davi, então. Davi, todo aquele relato dele, né, como ele foi escolhido antes, como ele foi ungido antes pelo profeta Samuel, como depois ele enfrentou o gigante Golias. Isso a gente não encontra aqui em Crônicas. Em Crônicas a gente já entra direto quando ele é rei, quando ele se torna rei. Toda aquela perseguição que ele sofreu de Saul, né, e até se tornar rei só em Hebrom, para depois se tornar rei em todo Israel, isso a gente não vai encontrar aqui, a gente só encontra a partir do momento em que ele é ungido rei de todo Israel. 1 Crônicas capítulo 11, então. Todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom e disse: somos sangue do seu sangue. No passado, sendo Saul ainda rei, eras tu que conduzias Israel na guerra. E o Senhor, o teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e serás governante entre o meu povo Israel. Quando todos os anciãos de Israel vieram até o rei, a Hebrom, Davi fez uma aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião, a casa de Davi. Davi havia dito: aquele que conduzir o ataque contra os jebuseus será chefe e comandante. Davi lançou um desafio aqui, né? Aquele que conduzir o ataque contra os jebuseus será chefe e comandante. Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, de modo que foi feito chefe. Então Davi habitou na fortaleza, pelo que foi chamada a cidade de Davi. Edificou a cidade em redor, desde os terraços de apoio até as muralhas circundantes, e Joabe reformou o restante da cidade. Tornava-se Davi cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Estes foram os capitães dos guerreiros que Davi tinha, que o apoiavam fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a promessa do Senhor em relação a Israel. Esta é a lista dos guerreiros deles: Jazobeão, Aquimonita, o chefe dos oficiais, o qual, empunhando a sua lança contra 300, matou-os de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodai, o Aoita, um dos 3 principais guerreiros. Esse esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram para a guerra, no lugar em que havia um pedaço de campo cheio de cevada. O povo fugiu da guerra dos filisteus. Se puseram, porém, no meio daquele campo, defenderam-no e mataram os filisteus, e deu o Senhor um grande livramento.
3 dos 30 chefes desceram ao penhasco para encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto o acampamento dos filisteus estava montado no vale de Refaim. Davi estava então no lugar seguro, e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi desejou água e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Assim aqueles 3 entraram no acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço de Belém, que está junto à porta, tomaram-na e levaram a Davi. Ele, porém, não a quis beber, antes derramou-a como oferta perante o Senhor e disse: não permita, meu Deus, que eu faça isso. Beberia eu o sangue da vida desses homens? Pois arriscando suas vidas a trouxeram, de modo que não a quis beber. Isso fizeram com esses 3 guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, foi chefe dos 3. Empunhou sua lança contra 300 homens e os matou. Por isso adquiriu nome entre os 3. Ele foi duplamente honrado acima dos 3 e tornou-se seu chefe, porém não se igualou aos primeiros 3. Benaia, filho de Jeoiada, foi um guerreiro valente de Cabizeel e realizou grandes obras. Matou 2 dos guerreiros de Moabe. Também desceu e matou um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, embora o egípcio tivesse na mão uma lança como uma lançadeira de tecelão. Benaia foi contra ele com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaia, filho de Jeoiada. Fez também nome entre aqueles 3 guerreiros. Dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não se igualou como comandante aos primeiros 3. E Davi o pôs como chefe sobre os da sua guarda. Os guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodai, de Belém, Samote, Arodita, Eles, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Aoita, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Saal-bonita, Ben-Azem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naari, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Narai, Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itra, repetindo 40, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele havia 30. Anã, filho de Maaca, Josafa, Mitinita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita. Gediael, filho de Sinri, Joá, seu irmão Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel, Mesobaíta. Eita, tanto de nome. 12, 1 Crônicas, capítulo 12. Estes foram os homens que vieram a Davi em Ziclag, estando ele ainda escondido da presença de Saul.
filho de Quis. Eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco, usavam tanto a mão direita como a esquerda para atirar pedras com fundas e disparar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezé, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arurfita, Eucana, Isias, Azarreel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Dos Gaditas apoiaram Davi na fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para lutar armados de escudo e lança. Seus rostos eram como o rosto de leão. Eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezé foi o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Maquibanai o 11º. Estes 2 filhos de Gade foram os comandantes do exército, o menor valia por 100 e o maior por 1000. Esses são os que atravessaram o Jordão no 1º mês, quando ele transbordava por todas as suas margens, e fizeram fugir todos os que habitavam nos vales para o leste e para o oeste. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá apoiar Davi na fortaleza. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: se vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Todavia, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja violência nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe dos 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez chefes de tropas. Também de Manassés, alguns passaram a seguir Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Ele e seus homens não ajudaram os filisteus, porque depois de se aconselharem, os seus chefes os mandaram embora. Disseram, ele poderia passar para Saul, seu senhor, com risco para as nossas vidas. Voltando ele a Ziclag, foram com ele de Manassés, Adna, Josadabe, Gediael e Micael, Josadabe, Eliú, Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. Esses ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram guerreiros valentes e chefes no exército. Dia a dia chegavam soldados até Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, estes são os números dos soldados armados para a guerra que se juntaram a Davi em Hebrom, para entregar a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, guerreiros valentes para a guerra, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da família de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe da casa de seu pai 22 príncipes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então muitos deles ainda eram fiéis à família de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros valentes, homens de nome em suas famílias. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram escolhidos por nome para virem fazer rei a Davi. Dos filhos de Sacar, conhecedores na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens. De Zebulã,
de Zebulon, soldados experientes, preparados para a guerra, com todo tipo de armas de guerra, para ajudar Davi totalmente encorajados, 50.000. De Naphtali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a guerra, 28.600. De Azé, soldados experientes, preparados para a guerra, 40.000. Do leste do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, fazendo todo tipo de armas de guerra, 120.000. Todos esses eram homens de combate, que sabiam lutar na batalha e que voluntariamente vieram a Hebrom para constituir Davi rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de constituir a Davi rei. Estavam ali 3 dias, repetindo, 39. Estiveram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as coisas necessárias. Também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinhas, pastas de figos e cachos de passas, e vinho, azeite, bois e gado miúdo em grande quantidade, pois havia alegria em Israel. Então aquele Davi que estava ali na caverna de Adulão só com os endividados, os amargurados, né, os apertados, enquanto ele fugia de Saul, agora o Senhor lhe concede esse exército aqui de milhares para estarem com ele. 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos aqui hoje até o capítulo 14. Então vamos ler aqui o 13 e o 14 ainda. 1 Crônicas 13. Davi consultou os capitães dos milhares e das centenas e todos os oficiais. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estáis de acordo e se vem do Senhor, o nosso Deus, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu bem aos olhos de todo o povo. Assim ajuntou Davi a todo o Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Davi com todo Israel subiu a Baalá, isso é, a Kiriate Jearim, que está em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca. Por isso morreu ali diante de Deus. Então Davi irou-se, porque o Senhor havia ferido Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi temeu a Deus naquele dia. Perguntou: como levarei a arca de Deus? Não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi. Antes a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Desligando aqui por causa da tomada. Computador. Repetindo, verso 12. Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou: como levarei a arca de Deus? Não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, antes a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim permaneceu a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses, e o Senhor
abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Abençoou a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Vou ligar aqui essa luz. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Davi se propôs a levar a arca, né? E aí deu errado aqui na primeira vez, porque ele não fez do jeito que deveria ser feito, né? Colocou ela num carro de bois, e aí quando esse carro de bois pendeu ali para a arca cair, Uzá foi tentar segurar e acabou morrendo. Davi ficou ali entristecido com aquilo no primeiro momento, levou a arca para a casa de Obed-edom e desistiu desse projeto de levar a arca para Jerusalém ali num primeiro momento. 14, 1 Crônicas, capítulo 14. Ora, Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros, para lhe construírem uma casa. Entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado rei sobre Israel, e que o seu reino se tinha prosperado muito por amor do seu povo Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca deles. Quando soube disso, Davi logo saiu contra eles. Repetindo, ouvindo os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele. Quando soube disso, Davi logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim, de modo que Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus e os entregará nas minhas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, eu os entregarei nas suas mãos. Então subiram Davi e seus homens a Baal-Perazim, e ali os derrotou. Disse Davi: por minhas mãos Deus destruiu as tropas dos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado ali os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Uma vez mais os filisteus atacaram o vale. Voltou Davi a consultar a Deus, que lhe disse: não subirás atrás deles, mas os rodearás e os atacarás em frente das amoreiras. Ouvindo tu um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás ao combate, porque Deus terá saído à tua frente para ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou a fama de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. 1 Crônicas, então, 14, nós vamos até aqui, né? Estamos aí lendo novamente a vida de Davi, agora na narração das crônicas, e estamos vendo aí como que o Senhor era com ele, lhe dava a vitória por onde quer que ele fosse, né? E dando direção. Então ele sempre consultava ao Senhor se deveria sair a uma guerra. Deus o respondia, e aí ele ia à guerra e tinha vitória, e a sua fama foi se espalhando e gerando temor em todas as nações ao redor, por causa de como que o Senhor era com Davi, né? Então estamos aqui, mesmo diante dos seus erros, como ele errou aqui na forma de carregar a arca, você vê o Senhor, né, tendo misericórdia. Logo em seguida, no 15, agora ele vai fazer da forma correta e vai levar a arca no capítulo 15, que nós vamos ler amanhã. Então amanhã nós voltamos às 7h42 da manhã, né? Domingo a gente entra um pouquinho mais tarde, 7h42 da manhã, a gente está de volta amanhã no domingo para continuarmos aqui a leitura da Bíblia toda em 142 dias. Estamos avançando, e que o Senhor nos abençoe. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo sábado e até amanhã em nome de Jesus.